setembro, às 14 horas, vamos dar início a mais um encontro síncrono do curso de Dispositivos e Sistemas Fotovoltaicos, curso de extensão oferecido pelo Cefet, agora no ano de 2020. Bem-vindos a todos, espero que todos estejam bem. E na aula de hoje, então, a gente vai fazer as discussões pertinentes à aula 5, o conjunto de vídeos lá da aula 5, relativos à junção PN, que eu coloquei lá no meu canal do YouTube. Bom, sempre aqui deixar o aviso de que os vídeos são sempre postados anteriormente a esses encontros, de forma que os alunos possam assisti-los de forma assíncrona, ou seja, antes da aula começar e a qualquer momento que eles possam ou queiram. E aí, nossos encontros síncronos são baseados na discussão entre os pares, ou seja, eu vou dividir vocês em salas de apoio e vocês vão debater algumas perguntas que eu preparei aqui. Bom, um colega aqui da turma, colocou um comentário lá nos vídeos do YouTube, o que eu aconselho fortemente em relação a exercícios, né? Então, eu vou contemplar isso, eu vou começar a colocar lá na minha página uns exercícios, uns PDFs com exercícios para vocês fazerem, tá? Porque às vezes fica muito abstrato, né? Alguns cálculos matemáticos precisam ser feitos para dar a compreensão plena daquele assunto. Então, eu vou colocar lá na minha página de internet uns PDFs de exercícios do nosso material de bibliografia, tá? Principalmente do livro de materiais e dispositivos eletrônicos do Sérgio Rezende. Muito bem, então, tendo falado esses avisos iniciais, eu vou colocar aqui, nosso primeiro bloco de perguntas sobre junção PN, principalmente baseando-se ali na parte do equilíbrio, eletrostática, potencial intrínseco, a discussão de portadores. Então, tem aí 4 perguntas, eu vou dividir vocês em grupos, e aí vocês vão fazer discussões pertinentes, e daqui a 15 minutos, vocês vão voltar para a sala principal para a gente voltar e tentar responder essas perguntas e resolver as dúvidas de vocês. Então, encontro vocês daqui a pouco. Um abraço. Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos, então, debater esse bloco 1 de perguntas. Bom, essas 4 questões, elas podem basicamente ser respondidas em conjunto, né? Eu vou tentar ir uma a uma, mas eventualmente eu vou acabar respondendo a outra, respondendo uma, né? Como de costume, deixem lá no bate-papo público as dúvidas que tiverem sobrado aí das salas de discussões. Bom, eu dei uma passeada nas salas e vi que a maioria de vocês começou a participar bem mais. Então, um puxãozinho de orelha ajuda sempre, né? Muito bem, vocês estão bem afinados, hein? Gostei de ver todo mundo discutindo, todo mundo colocando sua opinião, seu argumento. É isso mesmo, gente. Acho que vocês devem ter percebido aí nessa nova metodologia que vocês sabem muito e podem se ajudar, né? Então, o conhecimento que vocês trocam entre si, muitas vezes é mais valorizado e valoroso do que essa aula cuspe e giz que a gente está acostumado, né? Só do professor falar e do aluno receber. Espero que essa metodologia um pouco mais ativa esteja agradando vocês. Bom, então essas questões aí estão envolvendo, primeiro de tudo, uma junção PN em equilíbrio. A gente não ainda está se preocupando com a questão da junção PN fora do equilíbrio, que pode ser alcançada colocando, por exemplo, uma polarização externa, né, uma bateria, uma fonte, ou colocando iluminação, né? Então, primeiro a gente vai discutir essa questão do equilíbrio, tá? E a primeira questão aí é o que acontece com os portadores de carga quando uma junção PN é formada. Discuta sobre a condição de equilíbrio final atingido quando uma junção PN é formada. Então, eu vou tentar responder essas 2 perguntas ao mesmo tempo. Então, aqui tem um conjunto de slides da aula 5, né? Onde a gente vai discutir aí a junção PN. E aí, gente, eu coloquei aqui no conjunto de slides um experimento mental, que é basicamente a gente pegar as 2 regiões, né, uma do tipo P e do tipo N, e fazer uma junção hipotética metalúrgica, como se eu pudesse, de fato, grudar uma na outra. É claro que os meios de produção não são assim, mas a gente vai discutir isso depois. Bom, então, um semicondutor do tipo P, aqui eu já vou colocar a 300 Kelvin, ele é caracterizado, né, por estar cheio de buracos, né,
nos dopantes ionizados. O semicondutor do tipo N ele é caracterizado por estar cheio de elétrons. Uma coisa importante da gente destacar é que o semicondutor do tipo P está cheio de buracos. A gente poderia pensar, ué, então ele está cheio de cargas positivas livres. E cadê o balanço de carga, né? Esse semicondutor está positivamente carregado? E a resposta é não. Lembrando que para um buraco estar livre, ele teve que sair da sua impureza. E a sua impureza ficou ionizada com essas cargas de sinal negativo. Identicamente, no semicondutor do tipo N, eu tenho elétrons livres e esses elétrons saíram de suas impurezas e deixando elas positivamente carregadas. Muito bem, uma vez tendo falado isso, quando a junção se forma, o que vai acontecer? Eu tenho excesso de elétrons de um lado e excesso de buracos de outro, sendo que o excesso de buracos é formado pela falta de um elétron, né? Então, a gente sabe que existe o fenômeno de difusão. Sempre que eu tenho... então, a gente pode até pensar em dois gases aqui, né? Como se fossem dois compartimentos gasosos que eu vou abrir entre eles ali uma comporta. Os gases vão tentar migrar, né, as moléculas dos gases por difusão. Esse é um fenômeno natural muito comum. Sempre que você tem uma concentração de alguma coisa muito grande de um lado, ela tende a se homogeneizar e vai passar para o outro. Então, elétrons vão sair daqui, indo para cá, e vão começar a preencher alguns buracos. Ok. Só que, quando um elétron sai do lado de cá e vai para o lado de lá, ele deixou descoberto, né, ele deixou para trás uma impureza que está ionizada, né, positivamente. E essa impureza ela fica descompensada. E você começa a criar regiões de carga líquida no seu dispositivo. Tá? Então, respondendo objetivamente à pergunta, o que acontece quando uma junção PN é formada? Os portadores migram de um lado para o outro. Os elétrons para o lado P e buracos para o lado N. Só que esse movimento, obviamente, não é infinito, né? Uma hora ele vai parar e já vamos discutir quando o equilíbrio acontece. Bom, então o que eu estava falando era isso, né? Os portadores começam a ser trocados, ó, e aí vai começando a se formar uma região próxima à junção aqui na parte do lado N, de cargas positivas, que são as impurezas descompensadas, e no lado negativo, no lado P, de impurezas também descompensadas. Bom, e isso começa a formar um tal de um campo elétrico intrínseco, ou interno, né? E aí esse campo aponta do positivo para o negativo. E a gente vai lembrar que as cargas elétricas sofrem força quando estão no campo. Gente, é muito importante a gente destacar aqui que esses elétrons eles estão soltos, caminhando para lá e para cá no dispositivo, e esses buracos também. Essas cargas estão fixas. Por quê? Porque elas são impurezas que estão grudadas num dado determinado ponto da rede cristalina. Tá? Então, esse campo elétrico vai começar a empurrar elétrons. Lembrando que o elétron sofre uma força que é contrária ao campo, vai começar a empurrar elétrons para cá e vai começar a empurrar buracos para cá, já que o buraco tem carga positiva. Então, os elétrons que tentam sair daqui e vir para cá sentem uma oposição à força do campo elétrico. Vai chegar uma hora que esse campo elétrico intrínseco vai ter um módulo suficiente para barrar esse movimento, e aí, nessa situação, a gente atingiu o equilíbrio, a junção PN atingiu o equilíbrio. Tá? Então, o equilíbrio é formado quando um determinado número de elétrons passa de um lado para o outro. Quando a gente pensa em energia, o que significa um elétron ir de um lado para o outro? Significa mudar a energia de Fermi do material. Né? Então, lembrando o que é energia de Fermi? Energia de Fermi é a energia do último elétron no material. No semicondutor do tipo N, eu tenho elétrons na banda de condução, então o nível de Fermi está próximo à banda de condução. No semicondutor do tipo P, o nível de Fermi está próximo à banda de valência, e eles estão descasados enquanto estão separados. Quando eles são unidos, olha o que acontece. Aquela troca, né, de portadores, e os níveis de Fermi começam a serem alterados. Tá? Daí o que vai acontecer? A configuração final é uma configuração onde o nível de Fermi ele é homogêneo ao longo de toda a estrutura. Então, respondendo objetivamente a segunda pergunta, o equilíbrio é atingido quando o nível de Fermi ele é igual em todo o dispositivo. Deixa eu dar uma lida ali nos comentários.
Lembrando que Clarissa, Ricardo, alguns colegas começaram a botar comentários na sala principal, ao invés de colocar na sala de apoio. Prestem atenção nisso da próxima vez, porque vocês acabam perdendo o comentário lá. Beleza. Regis, não é para ter vergonha de errar, não. Na minha opinião, vergonha é de não querer aprender, tá? Então, assim, para quem teve aula presencial comigo ao longo dos últimos anos, sabe muito bem que eu valorizo muito o aluno que pergunta, o aluno que faz comentário, mesmo que aquele comentário seja errada, e pergunta, não existe pergunta idiota, na minha opinião, tá? Toda pergunta é válida. É aquele professor que às vezes ri da pergunta do aluno ou que menospreza e acaba ridicularizando ele na frente da turma. Eu acho isso muito errado, né? E isso deveria ser abolido das salas de aula. Então, Regis, por favor, a vergonha é de não querer aprender e de não querer participar, e não de errar, tá? Porque vocês estão na fase de aprendizado, senão vocês não estariam buscando esse curso, e eu também não sei tudo, então estou sempre aprendendo, principalmente nessa troca com vocês, tá? Lisandra falou sobre incidência de luz. Eu não vou contemplar essa pergunta agora, porque tem um bloco de discussão que vai falar sobre isso, tá? Sem problema, Regis. Tem gente que sabe muito, tem gente que sabe pouco, e a ideia é vocês trocarem entre si. Isso é muito legal. Deixa eu ver aqui. Como é feita a junção dos semicondutores, Matheus? Boa pergunta. Eu vou me esquivar dessa pergunta agora, porque quando a gente for falar de células solares na próxima aula, eu vou fazer uma discussão de como é o processo de produção na indústria. E aí eu vou deixar isso um pouco para depois, tá? Muito bem, gente. Então, as perguntas aqui foram resolvidas. Vamos voltar lá para nosso bloco de perguntas. A questão 1 e questão 2 foram resolvidas. Discuta a distribuição de carga elétrica ao longo da junção PN, o que é região de depressão. Bom, então a questão das cargas ficou mais ou menos discutida, mas vamos falar de novo. É claro que ao longo de toda a estrutura do material, a carga tem que ser zero, somando tudo, né? Então vamos lá. Do lado P aqui, que é a região inalterada, eu chamo de região inalterada essa região aqui em que a estrutura de bandas não foi alterada, percebam, né? Praticamente igual à anterior, do isolado. Eu tenho cargas positivas, que são os buracos, e cargas negativas, que não estão representadas aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, que são os dopantes ionizados. Então, se eu somar, é igual a zero. Analogamente, do lado de cá, eu tenho elétrons livres, mas eu tenho dopantes ionizados que ficaram positivamente carregados. De modo que, quando eu somar tudo, a carga total é zero. Aqui no meio já não é verdade, tá? Aqui eu tenho uma região de cargas negativas e aqui eu tenho região de cargas positivas. Só que, quando eu somo esses dois, obviamente, a carga total tem que ser zero, tá? Então, essa é a distribuição de cargas no material. Professor, mas o que são essas cargas negativas? A gente já falou. Essa região é de onde os buracos saíram e deixaram os dopantes descompensados. E aqui é uma região onde os elétrons saíram e deixaram dopantes descompensados. Então, isso aqui é dopante ionizado, tá? É uma carga fixa. E essa região aqui no meio, a gente chama de região de depressão. Depressão, em português, é sinônimo de esvaziamento, né? de local vazio, um local depletado, um lugar vazio. Então, a gente chama de região de depressão porque não tem portadores. Os portadores foram varridos dali, tá? Então, isso que é a região de depressão. Muito bem, então finalizamos esse bloco de perguntas e vamos passar para o segundo, que é este que está aqui na tela. Vou dividir vocês em grupos. Deixa eu ver quanto tempo, vou deixar menos tempo, porque a discussão aqui é um pouco mais curta, em princípio. Então, gente, é isso, gente. Sem vergonha de discutir, participem mesmo. A ideia é vocês trocarem. Quanto mais vocês trocarem, mais vocês vão aprender. Encontro vocês daqui a 10 minutinhos. Até lá. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta à sala principal. E para esse bloco 2, então, a gente vai discutir questões
Barulho, por favor. A gente vai discutir questões aqui envolvendo o potencial de contato, campo elétrico, região, tamanho da região de depressão e coisas afins. Muito bem. Então, vamos ler a primeira e a segunda perguntas aqui, que são basicamente correlacionadas. De que fatores depende o potencial de contato V0? De que fatores depende a largura da região de depressão? Bom, vocês não estão escutando ou só o Juan? Tá. Então, Juan, depois faz um teste aí de áudio, qualquer coisa. Se você precisar, talvez sair e entrar de novo da sala, tá? Então, bom, vou abrir os slides aqui, questão do V0 e da região de depressão. Bom, então aqui tem uma conta interessante, eu vou lembrar que eu coloquei essas contas todas numa nota de aula escrita à mão, espero que vocês tenham entendido minha letra, resolvendo lá a equação de Poisson, para essa distribuição de cargas que a gente discutiu lá no bloco de questões anteriores, né? Então, uma vez que eu sei a distribuição de cargas, enfim, no espaço, eu posso aplicar a equação de Poisson para calcular potencial, né? Então, aqui está a distribuição de carga, ó, 0 e 0 nas regiões inalteradas, aquela que a gente já tinha discutido, né? E a carga negativa na região do lado tipo P, até uma largura XP, e positiva no lado N até uma largura XN. Então, está aqui, ó, 0, negativo, positivo e 0 de novo. Então, uma vez que eu tenho isso, eu resolvo essa equação que está aqui, que é a equação de Poisson, uma equação diferencial de segunda ordem. Para os alunos que ainda não fizeram cálculo ou não chegaram ainda nessa parte, não se assustem, vocês vão aprender isso daqui a pouco, mas essa é uma equação até razoavelmente fácil de resolver, dada que a distribuição de carga é constante em diversas regiões. Então, aqui, essa notação que está aqui é o seguinte, é o Laplaciano, esse operador matemático, é o operador Laplaciano em 3 dimensões. Ele vira em uma dimensão, como a gente está falando aqui ao longo de uma dimensão só, quer dizer, a gente está preocupado em calcular, a gente está ignorando aqui o volume, né? A gente está pensando em calcular tudo ao longo de uma linha, que é essa direção x que está aqui. Então, o meu problema vira um problema unidimensional, e aí este operador Laplaciano, ele vira nada mais, nada menos do que uma derivada segunda na posição x, tá? Então, aqui eu estou escrevendo com o mouse, tá? Minha letra está horrível, mas enfim. Então, a derivada segunda do potencial em relação a x é igual a essa distribuição que está aqui. Então, o que eu tenho que fazer, como a distribuição de carga é descontínua, eu tenho que resolver essa equação que está aqui para cada região isoladamente e depois aplicar a condição de contorno, que é o fato do potencial tem que ser contínuo. E isso faz, então, com que o potencial da região 1 tenha que ser igual ao potencial da região 2 na interface, o potencial da região 2 tem que ser igual ao potencial 3 na interface e assim sucessivamente. Então, eu descrevi aqui em poucas palavras como se faz essa conta. É longe de mim imaginar que vocês tenham compreendido completamente, mas tem lá nas notas de aula essas contas, tá? Então, uma vez que você resolve essa equação, e aí é fácil, na verdade, né? A derivada segunda de alguma coisa é igual a uma constante. Para quem lembra do cálculo, vai pensar, né, que a derivada segunda de que função é constante? É isso que essa equação está perguntando para a gente. Qual é a função v de x, cuja derivada segunda me dá essa distribuição que está aqui, né? E aí a gente sabe que para a derivada segunda ser igual a zero, por exemplo, né? Então essa função pode ser uma constante, porque derivada uma vez já é zero. Se for uma função de primeiro grau, derivada duas vezes dá zero. E se for uma função de segundo grau, a derivada segunda dá uma constante, né? E aí essa constante pode ser zero, por exemplo. Então a gente já sabe que a cara do potencial aqui, ele é no máximo de uma função quadrática, né? Por quê? Porque, mais uma vez, derivada primeira vai dar uma função linear, e se eu derivar a função linear de novo, vai dar uma constante, né? Então é isso, ó. Se vocês perceberem aqui, ó,
o potencial em cada região, depende de eu resolver aquela equação em cada região, é dado aqui, ó, tá? E se vocês perceberem, eles são funções, em cada região ali, ó, são funções quadráticas, tá? Eu já corrigi aqui no slide o sinal que estava errado lá no vídeo, tá? E aí, aplicando as condições de contorno, a gente encontra os coeficientes da função quadrática. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas está descrito lá nas notas de aula. E no vídeo também eu rapidamente mencionei sobre isso. Bom, então o que é o potencial de contato? É justamente esse desnível do potencial entre as regiões P e N não modificadas, é esse valor de V0, né? E aí, usando os dados da eletrostática dessa junção PN, é possível demonstrar que, e aí é possível demonstrar que às vezes envolvem uma série de linhas, né, de equações, mas é possível demonstrar que o V0, com uma boa aproximação, é dado por isso que está aqui. E aí, Maicon, eu coloquei lá nas notas de aula. Eu peço mil desculpas, gente, porque aqui é quase impossível abrir conta, tá? E, assim, nosso curso duraria pelo menos o triplo do que ele está previsto para durar, se a gente fosse abrir todas as contas, tá? Mas eu espero que vocês consigam acompanhar tanto nas referências bibliográficas quanto lá nas minhas notas de aula. Bom, então o V0 vai depender basicamente dessa expressão que está aqui. E se vocês repararem bem, isso aqui é um termo intrínseco, né? Basicamente são constantes fundamentais da natureza. O K é a constante de Boltzmann, o E é a carga elétrica do elétron, né? T é a temperatura. E aqui, Na é o número de aceitadores, a densidade de aceitadores na região P, Nd é a densidade de doadores na região N, e Ni é aquela concentração intrínseca. Então, basicamente, V0 depende só das propriedades construtivas, né, de formação da junção PN. Tá? Então, é dado por isso que está aqui. Então, sabendo os níveis de dopagem, sabendo o material que você está trabalhando e a temperatura, pronto, você pode calcular. Eu fiz aqui até uns exemplos, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha. Coloquei uns exemplos lá, né? Então, por exemplo, silício, onde eu dopei de um lado, na região do tipo N, porque é doadores, com 1,10 a 18, isso aqui, e da região do tipo P com 1,10 a 15. Então, reparem que são 3 ordens de grandeza de diferença. Eu tenho muito mais dopante tipo N do que dopante tipo P. O que vai acontecer aqui? Bom, ao calcular o V0, usando essa expressão, eu encontro 0,73 volts. Tá? Bom, vocês, para quem já mexeu com eletrônica, já ouviu falar lá do potencial que tem que descontar do transistor lá na junção de 0,7, 0,6, aí depende, né, de cada autor. Mas, gente, isso aí vem daí, ó. Esse é o potencial intrínseco lá do silício, do transistor, da junção de base e tudo mais, tá? Muito bem, então, botei um outro exemplo depois de germânio. Aí fiz aqui um cálculo, né? O germânio com, agora ao contrário, né? 10 a 16 no lado N, 10 a 17 no lado P, ou seja, uma ordem de grandeza, de diferença, a gente atinge um potencial intrínseco ali de 0,39 volts. Então, o germânio, por ter um gap menor, apresenta um potencial intrínseco menor. Bom, passando para a segunda questão, que era relacionada ao tamanho das regiões de depressão, aí, gente, tem uma questão qualitativa importante para discutir aqui, é o seguinte. Bom, a gente viu que eu vou ter uma quantidade de carga negativa e positiva aqui que tem que se cancelar, né? Pelo fato do material ficar neutro. Só que o quanto essas regiões vão se estender no lado P e no lado N dependem basicamente da quantidade de dopante que você coloca dos dois lados. Então, se você coloca muito dopante do tipo N e pouco dopante do tipo P, para pensar na difusão. Eu tenho muito mais elétrons que vão difundir do lado N para o lado P. E eles vão acabar preenchendo uma área, um volume. Opa, a mão ao contrário aqui, né? Eles vão preencher um volume na região do tipo P muito maior. Então, é esperado que, quando eu dopo muito um dos lados,
a região de depressão fique maior no outro lado. Espero que tenha ficado claro por quê. Por essa questão da difusão. Eu tenho, supondo aqui que eu coloquei dopante, muito mais dopante N, eu vou ter muito mais elétron para difundir no lado P. Tá? Isso, Vitor. Você consegue mexer naquele V0. Geralmente é 0,7, um valor que o pessoal considera padrão, mas não necessariamente é isso, tá? Vai sempre girar em torno disso, porque se vocês repararem, o NI vai ao quadrado embaixo, né? E ele influencia muito fortemente, então, no valor de V0, tá? E o NI é um parâmetro puramente do material, não tem a ver com as dopagens. Então, esse NI influencia muito na tensão de tensão intrínseca. Bom, voltando a falar das regiões, então aqui a gente usando a eletrostática da junção, a gente consegue demonstrar os tamanhos, né, os comprimentos na região de depressão, tanto no lado P quanto no lado N. E aí reparem, né, que vai depender basicamente da razão entre NA e ND, como eu acabei de falar. Então, se eu tenho, por exemplo, um ND muito maior do que NA, o que vai acontecer com essa fração? Ela vai a zero, né? E esse valor aqui vai tender aqui a um valor constante, ou, enfim, um valor maior. Com ND muito maior que NA, esse termo fica muito maior que 1, o denominador, então, fica muito grande, né? E esse termo aqui vai a zero. Então, o tamanho da região de depressão tende a ser muito pequena no próprio lugar onde a concentração de dopantes é grande. Aqui, desculpa, na verdade, esse termo vai a zero e fica dominado, então, por Na, esse denominador, que é pequeno, então a fração vai ser grande, o XP vai ser grande. Bom, eu falei aqui várias formas de entender o porquê que as coisas são inversamente proporcionais. Ah, professor, mas se eu não sei V0, eu não quero calcular. Bom, de qualquer maneira, você vai ter que jogar aquela equação do V0 aqui e vocês vão perceber que os tamanhos da região de depressão vão depender única e exclusivamente dos parâmetros dos materiais, esse é epsilon aqui, a permissividade dielétrica do material, Ni, a concentração intrínseca do material, Kt sobre E a gente já discutiu, né, parâmetros internos, e mais uma vez eu fico com Na e Nd, estabelecendo então quanto vale XP e Xn. Tá? Gente, isso aqui é muito importante na construção de dispositivos. Tá? Então, voltando lá ao nosso exemplo do silício, que eu coloquei 3 ordens de grandeza mais dopantes do lado P, do lado N do que do lado P, a gente espera que a região de depressão seja 3 ordens de grandeza maior no lado P. Tá? E aí, gente, isso é muito importante, como eu estava falando, na construção de dispositivos. Na célula solar, por exemplo, eu digo porque eu trabalho no projeto de células solares, né? Então, geralmente, a gente coloca uma região pequena e muito dopada próximo à interface ali onde o material está recebendo luz, e uma região pouco dopada e bem extensa na profundidade do material. Tá? E isso faz com que a região de depressão basicamente fique toda mais interna. E com isso, enfim, depois a gente vai discutir o porquê disso, mas com isso você consegue aproveitar os portadores mais no volume do que na superfície. Porque na superfície você tem a questão de recombinação de superfície, que acaba fazendo vários portadores se recombinem. Então, quanto mais afastado você colocar a sua região ativa da superfície frontal, melhor. Tá? Então, essas questões aqui envolvendo tamanhos da região de depressão são super importantes. Não só para células solares, mas como para detetores também. Vamos falar daqui a pouco sobre detetores, né? Mas a gente vai discutir daqui a pouco que os detetores funcionam geralmente na polarização reversa, e aí você consegue esticar a sua região de depressão, fazer ela ficar maior, e também com as dopagens você consegue ver a proporção, né? Onde você quer que fique maior para aproveitar os portadores naquela região. Opa, falar demais cansa. Mas vamos lá. A questão 3 deu um exemplo, né? Eu coloquei uma junção PN, onde eu tenho aí uma concentração de dopantes aceitadores de uma ordem de grandeza menor
do que na região de doadores, né? Então, está aqui mais ou menos, né? Vou botar aqui um exemplo, a minha junção PN. Então, está lá, o número de doadores é uma ordem de grandeza maior. Então, eu espero que a minha região de depressão seja uma ordem de grandeza maior no lado P. Espero que tenha ficado claro. Se não, podem gritar ali no chat que eu ajudo. Então, vamos supor aqui, ó, que a minha região no lado P vem até aqui. Então, a minha região de depressão no lado N é uma ordem de grandeza menor, 10 vezes menor. Vou chutar aqui, ó, tá? Então, vai ser mais ou menos isso aqui. É claro que daí não faz sentido eu colocar um semicondutor tipo N muito extenso assim, para economizar material. Se eu sei que a região de depressão nele vai ser curta, eu posso fazer ele menorzinho, tá? E aí, basicamente é isso. Bom, espero que tenha ficado claro e vocês tenham gostado dessa discussão. Legal, gente. Bloco 3 agora, viu? Se ninguém tem mais nada para comentar, vamos ao bloco 3. Vou separar vocês aqui em grupos. Deixa eu salvar o nome de vocês. Lista de presença. Salas de apoio. 8 salas. Deixa eu dar uma olhada nas questões. Bom, corrente de deriva, corrente de difusão. Acho que dá para vocês discutirem isso aí em mais ou menos uns 10 minutos, uns 12 minutos. Pronto. 12 minutos. E é isso. Vejo vocês daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Bem-vindos de volta à sala principal. Nesse bloco 3 de perguntas, a gente vai discutir aí questões envolvendo difusão e deriva de portadores. Bom, tem um colega que perguntou sobre a questão de movimentação de buracos e elétrons, o que gerou dúvidas. E aí vou tentar abordar isso também, tá? Bom, o que é corrente de difusão em uma junção PN? A 3 é o que é corrente de deriva em uma junção PN. E aí faço suposições, né? Supondo a junção PN como nessa figura, em que sentido estão as correntes de difusão de elétrons e buracos? Muito bem. Então, deixa eu colocar lá nos slides para a gente discutir o que é deriva e o que é difusão. Quando a gente coloca o semicondutor, bom, ainda em equilíbrio, tá? Ainda pensando no equilíbrio, acontecem movimentos no semicondutor, né? Que são de duas naturezas, né? Tanto a deriva quanto a difusão. Vamos discutir daqui a pouco que no equilíbrio, na verdade, esses movimentos eles cessam, né? Mas vamos pensar aqui num semicondutor do tipo numa junção PN, onde eu tenho aqui o lado P, tá? E aqui o lado N. Bom, o que acontece, gente, é o seguinte. Essa região do espaço, né? Ela está cheia de elétrons, né? E essa região e poucos buracos. Não se esqueçam que não é pelo fato de você ter um semicondutor do tipo N que você não tenha buracos. Aqui tem buraco, mas são muito poucos. A quantidade é irrisória que a gente praticamente despreza. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico, ele está representando justamente isso. Ó. Aqui é um gráfico de concentração de portadores. Essa linha aqui, né, que eu vou desenhar agora de azul, é a quantidade de elétrons ao longo do dispositivo. Ó. Notem que ela é bem grande na região do tipo N e pequena na região do tipo P. E o oposto é verdade, né? Agora de rosa, o semicondutor do tipo P tem muitos buracos e pouquíssimos buracos no semicondutor do tipo N. Muito bem, o que acontece é o seguinte, gente. Elétrons no lado N, eles são majoritários. Tem muito elétron. O que eles querem fazer? Eles querem sair daqui e vir para cá. Esse movimento é chamado movimento de difusão. É o simples fato de você ter uma diferença de concentração dos dois lados. Aí um colega me perguntou se a saída de um elétron na região do tipo N indo para o lado P gera buracos. E aqui é importante a gente entender uma coisa, né? Isso não acontece, tá? O elétron na região do tipo N, ele está livre, tá? Ele não faz parte de uma ligação química mais. Né? Lembrem que a gente discutiu isso nos semicondutores intrínsecos, que é o seguinte, o que é um semicondutor intrínseco? Aquele que não tem dopagem. Vamos supor silício puro. Para você tirar um elétron
promover um elétron para a banda de condução, você teve que tirar ele de uma ligação química. Com isso, o elétron ficou livre, mas você necessariamente gerou um buraco. Tá? Uma vez que os dois são formados e são ionizados, eles estão livres. Um não depende mais da dinâmica do outro. Então, o movimento de elétron, em princípio, ele é completamente independente do movimento de buracos. Tá? Então, esses elétrons virem daqui para cá por difusão, gera uma corrente de difusão. Né? A gente sabe que a corrente elétrica ela é oposta ao movimento dos elétrons. Então, isso faz com que eu tenha uma corrente de difusão de elétrons, que é o que está aqui, ó, representado dessa forma, ó, da esquerda para a direita. Tá? Analogamente, eu vou ter uma difusão de buracos do lado P para o lado N. Tá? Aqui eu estou discutindo tanto em equilíbrio quanto com polarização. É claro que na polarização, essas coisas vão ganhar mais intensidade. No equilíbrio, a gente vai discutir daqui a pouco que isso tudo tende a não acontecer. Tá? Então, aqui, ó, muitos buracos de um lado, poucos buracos de outro, naturalmente, isso é um movimento natural, né, dos semicondutores, os buracos tendem a migrar para cá por difusão. Dessa maneira, a corrente de difusão de buracos, como a carga do buraco é positiva, é da esquerda para a direita. Né? Então, é daqui para cá. Então, isso faz com que eu tenha essa seta vermelha. Se eu somar a corrente de difusão total, é uma corrente que vai sempre do semicondutor do tipo P para o semicondutor do tipo N. E eu chamo essa corrente, gente, convencionalmente de positiva. Tá? Então, isso responde à pergunta 1, tanto em termos ali, né, tanto em termos do que é a corrente de difusão, quanto em que sentido as correntes de difusão acontecem. Tá? Tudo bem, Humberto? Foi avisado aqui, valeu. E aí, Tiago, se eu conseguir responder a sua pergunta, depois você me dá um ok ali, tá? Por favor. Muito bem. A questão 3 envolve a deriva. E aí, a deriva é um movimento diferente. A deriva, como o nome diz, né, geralmente fala, um barco está à deriva. O que é um barco estar à deriva? Ele está sendo empurrado pelo vento. Então, tem algum agente externo empurrando esse barco. Aqui, numa junção PN, é a mesma coisa. Só que o nosso fator não é externo, ele é interno. Né? Então, se eu tenho ali portadores na região de depressão, eu tenho um campo elétrico e esse campo elétrico empurra as cargas. Ah, mas que cargas, Daniel? Porque eu sei que na região de depressão não tem cargas, né? Bom, a região de depressão é um lugar que tem pouquíssimas cargas. A verdade, né, agora otimizando aquela nossa aproximação mais simples, é que a gente sabe que um semicondutor a uma determinada temperatura, ele está o tempo todo promovendo carga, né? Então, termicamente, o tempo todo você tem elétrons saindo da banda de valência e indo para a banda de condução. E isso vai acontecer na região de depressão também. Tá? Então, uma vez que você tem termicamente, né, que é um processo aleatório, opa, gerei um para-elétron buraco. Eu vou tentar desenhar aqui com a mão, eu odeio ficar desenhando com o mouse, mas tá lá, ó. A bolinha preenchida é o elétron, a bolinha vazia é o buraco. O que vai acontecer aqui? Eu vou lembrar que eu tenho um campo elétrico, vou desenhar aqui de vermelho, que aponta do lado N para o lado P, né? Então, eu sei que cargas positivas sentem força na direção do campo e cargas negativas opostas ao campo. Então, o elétron vai sentir uma força para cá e o buraco vai sentir uma força para lá. Então, esse é o movimento natural de deriva, tá? Então, a corrente de deriva de buracos, naturalmente, quando eu olho aqui para o meu diagrama do lado, né? A corrente de deriva de buracos, ó, olha o buraco para onde está indo, está voltando para o tipo P. Então, a deriva de buracos, ó, é para a esquerda.
Os elétrons estão indo da esquerda para a direita. A corrente é o contrário. Então, a deriva de elétrons também é para a esquerda. Quando eu somo isso tudo, eu tenho uma corrente para a esquerda de deriva e, por convenção, isso é negativo. Tá bom? Então, é isso que é o movimento de deriva e difusão. Bom, eu prometi a discussão sobre o equilíbrio e o não equilíbrio. No equilíbrio, em princípio, tem muitos livros didáticos que discutem o fato de você ter a mesma corrente indo para a direita e para a esquerda e isso dá zero. Na verdade, se isso acontecesse realmente, o material esquentaria por efeito Joule, né? Se tivesse duas correntes antiparalelas passando no material. Então, na verdade, tem uma discussão muito bonita que tem lá no livro de física de células solares do Peter Würfel, um físico alemão incrível, né? O livro dele é muito legal de ler, é um pouco difícil de entender, mas à medida que você vai lendo várias vezes, a física das células solares começa a ficar mais fluida para vocês. Então, o que acontece, na verdade, é que eu não tenho uma corrente para um lado e para o outro. A tendência é que cada portador sinta a influência natural do campo ao mesmo tempo que a difusão, né? Do que a diferença de concentração. Então, se eu pensar em termos absolutos, a força resultante total sobre cada portador é zero. Não é que eles estejam estáticos, parados. Eles estão o tempo todo se movimentando num movimento errático, né? Só que, em média, esses caras não estão sendo puxados nem para a direita nem para a esquerda. E é por isso que a corrente total é zero no equilíbrio. Uma vez que a gente polariza a junção PN, isso tudo muda, né, de figura. Né? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque é agora fruto das discussões do bloco 4, e aí depois eu volto a falar sobre isso. Então, no bloco 4 de perguntas, vocês vão falar justamente de polarização direta e reversa, tá? Eu estou esperando ali o Vitor acabar de escrever. Beleza. Então, tem uma dúvida aqui no chat que eu vou contemplar antes de vocês seguirem para o bloco 4. Professor, o aumento da temperatura da célula vai impactar diretamente nas correntes de fusão e de deriva? Por isso, o grande aumento da temperatura se torna prejudicial? Na verdade, Vitor, no equilíbrio não, tá? No equilíbrio, tudo basicamente continua com a mesma discussão anterior, tá? No equilíbrio, as correntes se igualam, ali pensando naquela forma de resolver que a maioria dos livros didáticos usa, que até eu acho instrutivo, né, para, enfim, calcular essas correntes, mas a temperatura não é um fator para tirar a célula solar do equilíbrio, tá? A não ser que você tenha diferença de temperatura dos dois lados. Aí você saiu do equilíbrio térmico, enfim, e aí o movimento dos portadores vai ser diferente. Mas com o aumento da temperatura, você vai aumentar a difusão de um lado para o outro, e, ao mesmo tempo, com o aumento da temperatura, você vai ter mais portadores sendo gerados ali no meio e mais deriva vai acontecer. E, no final das contas, as correntes todas vão se cancelar da mesma forma. Ou a influência sobre os elétrons e buracos vão ser a mesma e eles não vão se movimentar em média. Tá? Então, temperatura não é um fator que no equilíbrio altere alguma coisa. Fora do equilíbrio, que é quando a gente joga luz ou polarização, aí influencia sim, que é o que a gente vai discutir quando formos falar de célula solar. Obrigado pela pergunta, tá? É isso, gente. O bloco 4 está na tela. Vou dividir vocês em grupos. Deixa eu pensar aqui. Polarização, vocês vão discutir. Talvez uns 12 minutos seja o suficiente. Então, sigam para as salas de apoio e vejo vocês daqui a pouco. Até lá. Obrigado. Desculpa. Então, voltamos aqui. Eu estava falando no mudo. Voltando para falar de polarização, né? Começar com a polarização direta. Qual é a consequência da aplicação de polarização direta em uma junção PN? Discuta em termos do potencial interno e da região de depressão e discuta em termos das correntes de difusão e de deriva. Então, vamos lá. Polarização direta. Vamos para os slides.
quando a gente aplica uma tensão, então, num dispositivo, e aí, para quem fala voltagem, eu vou só corrigir aqui, porque voltagem e amperagem não são termos que tem em português, tá? Tensão, diferença de potencial, são os termos mais corretos, tá? Então, aqui está em equilíbrio, né? Eu estou falando que eu tenho um campo elétrico interno E e um tamanho da região de depressão total D. Quando eu aplico a polarização direta, que significa colocar, e aí eu decorei dessa forma, né? Direto é colocar o mais no semicondutor positivo, de P, e o menos no semicondutor negativo, de N. Então, isso é polarização direta. O que vai acontecer? Naturalmente, eu vou ter um outro campo elétrico oriundo da tensão externa, né? Que aponta do positivo para o negativo. Então, esse aqui é o campo interno e esse é o campo oriundo da polarização externa. O campo total, obviamente, então vai ser menor por uma quantidade ali, né, dependente da polarização que você vai aplicar. Com o campo elétrico menor, o que vai começar a acontecer? A gente vai ter um potencial intrínseco menor, naturalmente, né? E isso vai mexer naquele equilíbrio de difusão e deriva, né? Então, com um campo elétrico menor, e aí se a gente quiser olhar em termos de potencial, aqui é reversa, né? Deixa que depois eu vou voltar para cá. Então, a polarização direta, então aqui mais uma vez a situação do equilíbrio, né? E aqui a polarização direta. Comparando as barreiras de potencial, que no final das contas refletem a intensidade do campo elétrico, eu tenho uma barreira menor. O que vai acontecer? Eu vou ter mais portadores difundindo de um lado para o outro, né? Então, a minha corrente de difusão ela vai aumentar, certo? Bom, a minha região de depressão, tá? Então, vou tentar ir um pouquinho mais devagar. Vou retornar aqui a polarização. Então, a polarização externa ela faz com que o campo elétrico total, que é o vermelho, ele seja reduzido, né? E com isso, o meu potencial intrínseco, que é aquela quantidade, né? O desnível entre as bandas, né? Na situação de equilíbrio, ele vai ser diferente na situação fora do equilíbrio. Ele vai ser menor. A barreira de potencial, e aí por barreira, gente, vamos lembrar, né? A dificuldade do elétron ir do lado N para o lado P tem a ver com o quê? Com a força que ele sente do campo, né? Então, com isso, ele vai sentir menos dificuldade e a difusão vai ser maior. Eu vou ter mais difusão de elétrons para cá e de buracos para cá, tá? Então, a corrente de difusão, ela aumenta. Então, quando eu tirei do equilíbrio, eu tenho corrente elétrica. E aí, se vocês lembrarem lá dos slides da nossa discussão do bloco anterior, a corrente de difusão ela é positiva. Basta a gente perceber aqui, ó, eu tenho os elétrons, né, que saíram daqui e foram para cá, e os buracos que saíram daqui e foram para cá. A corrente de buracos é para cá e a de elétrons também. O que vai fazer com que a nossa corrente total seja para cá o que a gente chamou de positivo. O que é comum, porque olha só, eu apliquei o potencial positivo e negativo aqui, eu esperaria uma corrente elétrica nesse sentido, e é isso que acontece. Tá? Muito bem. Então, pelo fato de eu ter esse movimento, né, de elétrons indo de um lado para o outro e buracos, né, esse movimento e esse campo elétrico menor, bom, deixa eu tentar dar um zoom aqui no slide anterior, facilitar. Esse campo elétrico menor vai fazer o quê? Vai fazer menos força nos elétrons, né? Com isso, gente, esses elétrons aqui, eles conseguem chegar mais perto da junção, né?
Então, lembrando que era o campo elétrico original que afastava as cargas, depletava aquela região, e, obviamente, o tamanho dessa região tem tudo a ver com o campo elétrico, né? Um campo elétrico maior gera uma região de depleção maior. Por quê? Porque ele afasta mais as cargas, e vice-versa. Então, o campo elétrico menor faz com que a região de depleção seja menor também. Certo? Então, Lisandra, espero que eu esteja sendo lento o suficiente aí para você conseguir tomar suas notas e, ao mesmo tempo, rápido o suficiente para que a gente termine a aula. Eu estou nesse meio termo aí, tá? Peço desculpas se eu não consegui contemplar todo mundo. Bom, então, espero que tenha ficado claro a questão do tamanho da região de depleção, que fica menor, o campo elétrico que fica menor, consequentemente o potencial fica menor, e com um potencial menor, mais difusão acontece. Ah, professor, e a deriva? A deriva, a gente tem que lembrar que ela é basicamente oriunda dos portadores que são termogerados na região de depleção e acabam sendo empurrados pelo campo elétrico. Então, como a região de depleção menor, um campo menor, em princípio a deriva também diminui, tá? Mas ela não é muito alterada. Então, quando a gente olha aqui as correntes, olha lá, na polarização direta, olha lá, a difusão é muito maior do que a deriva e a corrente, então, é positiva, tá? Beleza. Uma coisa bem importante é que quanto maior a polarização, esse comportamento ele é exponencial, tá? Então, quanto maior a polarização, menor fica a barreira e mais difusão acontece. Então, isso vai dar origem a essa parte da curva IV que tem essa característica exponencial. Bom, seguindo com as perguntas do slide, porque eu vi aqui que a hora avançou bem rápido. Bom, a polarização reversa. Reversa é o contrário. É botar mais no N e menos no P. O que vai acontecer? Naturalmente, eu tinha um campo elétrico interno, o campo externo acrescenta, né? Está no mesmo sentido do interno, e eu fico com um campo total bem grandão. Um campo grandão empurra mais as cargas, a região de depleção fica maior. Polarização reversa, região de depleção maior, campo elétrico maior. O potencial de contato, comparado ao equilíbrio, ele também é maior. Maior de quanto, Daniel? De uma quantidade V que você aplicou externamente. Consequentemente, uma barreira maior, menos difusão acontece. Desculpe, ao contrário. Menos difusão acontece. Os elétrons que querem vir para cá, não que eles não consigam, mas uma quantidade menor de elétrons vai fazer esse movimento. A mesma coisa que a corrente de difusão diminui muito. E a deriva, em princípio, ela aumenta um pouco. Por quê? Um campo maior vai empurrar mais as cargas, vão ter uma velocidade maior. Então, quando eu vou olhar a corrente, uma difusão menor, uma deriva ligeiramente maior, a corrente fica total para a esquerda, o que é uma corrente negativa, é o que a gente esperaria, né? Apliquei o potencial positivo aqui, negativo aqui, eu esperaria uma corrente para cá, e é o que acontece. Por convenção, a gente chama isso de menos. Quando eu olho na junção, na curva IV, é essa parte aqui, ó, a corrente bem pequenininha, né? Devido à deriva, que é fraca, e a difusão diminuiu bastante, tá? Então, é isso a discussão desse bloco. Eu vou correr um pouquinho agora, peço desculpas. Qual é a consequência da aplicação da iluminação em uma junção PN? Bom, também não vou correr muito a ponto de que vocês não entendam, então, senão não adianta nada. Qualquer coisa a gente deixa para a aula que vem também. Se vocês estiverem com dúvida, gente, por favor, coloquem lá, porque essa parte é muito importante, essa dinâmica de portadores, tá? Então, vamos colocar luz agora. Tem a questão do circuito equivalente, que a gente vai discutir bastante quando for falar de célula solar, tá? Eu vou fazer um comentário aqui, aproveitar que eu pisei um pouquinho no freio. Na polarização direta, a gente vê que a corrente é dominada por difusão
E, consequentemente, gente, se os portadores estão difundindo, então se eu tenho elétrons vindo daqui para cá e buracos vindo daqui para cá, naturalmente, o que vai acontecer? Os elétrons que estão chegando aqui, eles são minoritários. Eles vão ter que recombinar. E os buracos que estão vindo para cá também vão ter que recombinar, né? Então, essa corrente é devido à difusão, né, que vai resultar em recombinação. É o que está escrito aqui. Tá? Esse é um princípio de operação importante, por exemplo, do LED. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, se eles estiverem recombinando radiativamente, esse dispositivo vai emitir luz. Se for não radiativamente, ele vai esquentar. Então, isso dá origem aqui aos termos do diodo. Enfim, a gente vai discutir isso depois. Acabei não contemplando essa parte do circuito equivalente nessa aula, porque sobre células solares isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso bastante depois. Então, sobre iluminação, o que acontece? Gente, os fótons entram, essas cobrinhas vermelhas são os fótons, eles estão entrando, e uma vez que eles entram, olha lá, ó, cada fóton absorvido gera um para-elétron-buraco. Por quê? Porque promove o elétron da banda de valência para a banda de condução, então o elétron fica livre e o buraco, que a ausência do elétron também. Então, esse é o primeiro processo. Pares são gerados ao longo de toda a estrutura. No segundo processo, olha o que vai acontecer. Esses portadores vão começar a se mexer de um lado para o outro, aleatoriamente aqui, onde não tem o campo elétrico. Alguns vão simplesmente recombinar, né? E outros vão conseguir aleatoriamente chegar na região do campo e vão ser empurrados. O elétron vai ser empurrado para cá e o buraco para cá. Os portadores gerados na região de depressão são separados. Buracos para a esquerda, elétrons para a direita. E, identicamente, isso vai acontecer aqui também. Quer dizer, né? Fora da região de campo, só aqueles que chegam aqui conseguem contribuir para a corrente. E aí, basicamente, é isso, né? O que eu tenho com a luz é isso aqui, ó. Eu tenho, então, vamos lá, por partes. Fótons promoveram pares. Esses pares vão chegar na região de depressão ou já vão ser gerados na região de depressão. Uma vez que eles estão na região de depressão, eles sentem o campo e são separados. Esse movimento é um movimento de deriva. Buracos para a esquerda, elétrons para a direita, gera uma corrente para a esquerda, que é uma corrente negativa. Qual o impacto disso lá na curva IV? É isso que está aqui, ó. Na curva IV, então, basicamente, o que eu tenho é uma translação da curva preta para baixo de uma quantidade IL, resultando na curva vermelha. Por que para baixo? Porque a corrente gerada pela luz é negativa. Ok? Rubens Senna, então os fótons fornecem energia para promover um elétron? Sim. E aí cabe também comentar aqui, que eu acabei pulando essa parte, né? Não mencionei, isso só acontece se o fóton tiver energia suficiente para fazer esse processo, né? Caso a energia dele seja maior do que a energia do gap do material, tá? Bom, gente, então era isso que tinha nesse bloco. Vocês, se tiverem mais perguntas, coloquem aí, por favor. E aí vamos passar para o próximo bloco, que são as aplicações da junção PN. E aí vocês vão discutir um pouquinho LED, detetor e a célula solar. Eu vou dar uns 5, 6, uns 8 minutos para vocês. Eu vou extrapolar um pouquinho o tempo e já vou prometer aqui que eu não vou passar também muito de 4 e 10, como eu fiz da outra vez, tá? Sim, Rubem, os fótons que incidem no material, né? Depois a gente vai discutir isso quando for falar de célula solar. Então, geralmente, você tem uma superfície de entrada, uma interface, e aí esses fótons vão chegar a uma determinada profundidade do material. A gente vai discutir depois essas características construtivas, tá? Quando a gente for falar de célula solar. Então, eu vou separar vocês em grupos aí. Quem precisar sair no horário, gente, pode ficar à vontade, tá? Eu compreendo, mas quem puder ficar, essa discussão das aplicações vai ser muito boa. Então, espero vocês daqui a 8 minutos aqui na sala principal. Desculpa, eu não estava gravando, agora eu voltei a gravar. Bom, respondendo a pergunta aqui do quinto bloco, só vou fazer um resumo aqui em um minutinho para o pessoal do vídeo pegar.
Aplicações eletrônicas, eu citei o diodo, né? Que o fato da polarização direta ter uma corrente exponencial e bem maior faz com que você só tenha, entre aspas, né, corrente em um sentido e no outro não. E aplicações optoeletrônicas, eu estou citando aqui o LED, LED, né, da sigla em inglês para diodo, emissor de luz. Então, aqui, colocando a polarização direta, a gente sabe que a corrente majoritariamente é dada por difusão, o que vai gerar recombinação. A gente sabe que a recombinação pode ser de dois tipos. Recombinação do tipo direta, radiativa e não radiativa. Então, esses materiais que são usados para fazer LED, geralmente eles são materiais de semicondutor do tipo direto, onde a recombinação radiativa é maior do que as outras não radiativas, como, por exemplo, arseneto de galho, fosfeto de galho e outros, né, materiais. Então, é basicamente isso, né? O LED funciona porque você aplica uma polarização direta, os portadores vão de um lado para o outro, eles vão passar a ser minoritário e vão recombinar. Se você tiver um material de alta qualidade óptica, essa recombinação vai ser majoritariamente radiativa e você extrai luz desse dispositivo, tá? Então, ele funciona na polarização direta. Ah, professor, como é que eu faço LED de cores diferentes? Basta você ter um material diferente, né? Então, a energia que o material vai estar emitindo como luz, a energia dos fótons, tem a ver com o gap do material, né? Quanto maior o gap, maior a energia, né? Então, você tem um desvio próximo do azul, e quanto menor o gap, menor a energia dos fótons, esse cara tende para o vermelho e infravermelho, tá? Muito bem, então LED, né? Vamos aqui para o próximo agora. O Selim perguntou se vai ter aula segunda, não na próxima, tá? Só na da outra semana. Tá lá no cronograma, depois vocês olhem, por favor. Então, fotodetetor. O fotodetetor é um dispositivo agora para fazer o contrário, ao invés de emitir luz, detectar a luz, né? Então, detectar se chegou ou não chegou luz na junção. Então, a gente sabe, a gente já discutiu, né, que se uma junção PN sob iluminação, ela tem a sua curva alterada, né? Em vez da preta, que é no escuro, ela passa a ter uma corrente transladada para baixo, né? E isso é maior quanto maior for a potência da iluminação. Então, ó, aqui eu tenho, né, do preto para o verde, a potência da iluminação está aumentando, a gente vê que a corrente reversa aumenta, né? Bom, e aí uma aplicação para isso é usar esse dispositivo para detectar a presença de luz. Então, por exemplo, o material da câmera digital ali do celular é silício, né? É um semicondutor que tem um gap no infravermelho, então todo fóton de luz colorida, né, do visível, ele absorve, e aí ele sabe a intensidade de cada pixel pelo fato dele, você vai ter uma leitura de corrente, né? Eu não vou discutir aqui a questão do CCD, que é um pouco mais complexa, mas basicamente, quanto maior aqui a potência da iluminação, maior vai ser a corrente naquele pixel, e você sabe se chegou luz ou não chegou luz com certa intensidade. Então, é interessante botar o detetor para operar nessa faixa, né? Porque você tem basicamente comportamento aqui linear com a luz, tá? Então, os fotodetectores geralmente trabalham na polarização reversa, a não ser que seja um fotodetetor fotovoltaico, que alguns colegas aqui trabalham com isso. Mas, enfim, essa é outra discussão. Outra aplicação, vou pular aqui detetor de partículas, é a célula solar, que é basicamente a mesma questão do fotodetetor, né? Você com luz tem a translação da curva IV, só que você não vai operar na faixa de polarização reversa. Lá no fotodetetor, desculpa, deixa eu voltar aqui, você tem que aplicar uma tensão à fonte, né? E aí você vai ler uma corrente, né? E aí, se vocês repararem, esse é um quadrante em que você tem tensão negativa e corrente negativa. A potência é positiva, logo ele consome energia. E aqui, então, a gente sabe que existe uma parte da curva IV que fica no quarto quadrante, onde a tensão é positiva, mas a corrente é negativa. Com isso, a potência vai ser negativa, e aí esse circuito, né, esse dispositivo, consegue fornecer energia para um circuito externo. Então, a célula solar trabalha com polarização direta,
mas a gente vai discutir na próxima aula, você não precisa ativamente colocar uma polarização. Naturalmente, com a luz, uma polarização é criada no material. Muito bem, então aqui eu terminei, eu vou agora contemplar as perguntas do chat, só para a gente finalizar essa aula aqui. Então, é o Antônio. Professor, é possível fazer LED de perovskita? Em princípio, sim, Antônio. É um semicondutor, você pode fazer uma junção PN com ela, né? E basicamente, então, colocando ela para operar na polarização direta, forçadamente, né? Você aplica uma tensão direta, você basicamente vai ter emissão de luz. Aí depende da qualidade ótica da sua perovskita, né? Se a qualidade ótica for boa, ela vai emitir bastante luz. Eu vou tentar contemplar a pergunta do Yannick, que ele fez lá no YouTube, sobre o fato da célula solar também ser um LED. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque, enfim, o circuito interno é o mesmo, né? É uma junção PN, né? A diferença entre os dois é dependendo como você vai operar o seu dispositivo, né? Então, se você, por exemplo, na sua junção PN, permite que a luz entre e você não aplica uma tensão externa, naturalmente você vai ter o efeito fotovoltaico acontecendo. Geração ali de tensão e de corrente, tá? Agora, se você não está sob iluminação e você aplica uma tensão direta na célula solar, ela vai começar a luminescer, ela vai eletroluminescer. Então, ela vai funcionar como um LED. Esse fenômeno de eletroluminescência ele é usado, por exemplo, para você detectar falhas e defeitos nas células solares. Então, ao invés de usar ela como uma célula, você usa ela como um LED e você vê as regiões que estão luminescendo pouco são regiões que têm mais defeitos. E aí você consegue caracterizar o seu dispositivo. É isso, acho que eu respondi, né? Bom, a Beatriz comentou que temos células no laboratório que luminescem no visível. Quando você for lá, dá para mostrar. Sim, se der para fazer um vídeo, depois eu posso postar aqui. A gente tem células lá de fosfeto de galho e índio que luminescem no vermelho. Então, elas tanto absorvem a luz acima da energia vermelha, como elas emitem no vermelho também. A gente pode fazer isso sim. Então é isso, gente. Se ninguém tem mais nenhum comentário, eu vou finalizar por aqui, agradecendo a presença de todos. E vou ficar mais uns 5, 10 minutinhos para quem quiser falar comigo.